Gilgamesh é a epopeia mais importante na história da humanidade sob a perspectiva de muitos analistas. Talvez seja a mais antiga epopeia. Mas o problema é que Gilgamesh também não é um ser humano só. É um ser humano diferenciado ou é um tipo de ser que nem é humano e nem é sei lá o quê, mas só humano ele não é. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que Vyasa foi um tipo de ser que lidou com os tais deuses, entre aspas, de um universo vizinho. Deuses metafísicos, para além da física, deuses extrafísicos. E nada daquilo era Deus, nem deuses, mas é assim mesmo que nós humanos hoje entendemos. Então, Vyasa foi um cara que lidou com essas figuras, esse tipo de deuses, e retratou uma história. Mas Gilgamesh, ele não lidava com esse tipo de deuses aí do universo vizinho, não. Gilgamesh lidou o tempo inteiro com a questão dos Anunnakis, dos deuses, entre aspas, assim também chamados, né? Nas mitologias sumérias, acadianas, mitologia caldeu, babilônica, urrita, hitita, cananita, diversas mitologias chamam de deuses esses seres que eram biológicos, como outras chamam de deuses os seres do universo vizinho que se metamorfoseavam, etc. E tal. Esses aqui não se metamorfosearam. Puramente Anunnakis, sirianos e outras raças. Então, a primeira distinção que a gente tem que entender, e quase ninguém, aliás, isso não está escrito em lugar algum, é exatamente essa que eu acabei de traçar aqui para a gente refletir juntos. A epopeia que a gente vai ver, se na obra de Vyasa, que é incomparavelmente maior, mais ampla, mais tudo do que a de Gilgamesh, ali estava a epopeia de uma descendência genética, de uma linhagem de seres da descendência barata, que deu origem ao que hoje a gente chama a história da Índia, seria o Mahabharata, por isso. A epopeia de Gilgamesh não foi escrita por ele, foi escrita por outras figuras, é bem mais curta, incomparavelmente menor do que a versão mais modesta do Mahabharata, mas aqui existe a primeira tentativa humana de registrar com cores psíquicas muito interessantes e com painéis verdadeiros a história de um semideus, porque é assim que Gilgamesh era tido, ou de um homem que não era somente homem, semidivino, semi-humano, mas que lidou o tempo inteiro com seres que tinham naves, que tinham isso, que tinham aquilo. E aqui nós vamos ver uma coisa muito maluca, que nós vamos ter que voltar ao tempo, né, em que em algumas palestras eu já me referi também. Hoje nós sabemos, pelas leis da biologia, que só membros de uma mesma espécie costumam cruzar entre si para dar algum resultado. E a pamíxia, ou pamixia, como alguns chamam, que nós falamos em palestras anteriores, num tempo em que membros de espécies diferentes se juntavam e produziam coisas muito complexas. Então nós temos que entender que Gilgamesh ele viveu numa época em que essas coisas complexas que eu estou aqui falando, esses seres complexos, homem escorpião, um ser que tinha parte do corpo como uma espécie de uma cauda insetoide,
frente humana. Não, mas isso não é possível. Hoje não é possível, mas assim, esse é o drama. Além dos anfíbios sirianos e de outras ordens, existiram outras espécies de seres, resultados também de experiências muito, muito terríveis, para o que hoje isso significa para a gente, mas para o significado da época era bobagem. E assim, isso porque o dilúvio destruiu com quase 90% dessas loucuras todas que havia. A época da vida de Gilgamesh, entre 4.700 até 4.000 anos atrás, né? Esse é o contexto temporal da epopeia que nós vamos aqui analisar. Nesse tempo, ainda existia um pouco de muita coisa estranha, viva, espalhada em lugares da Terra, e principalmente na região aonde a história da vida de Gilgamesh se passa, que é no âmbito da antiga Suméria, que se situa junto com a região da Mesopotâmia, onde hoje seria ainda o Iraque, aquela região ali, que infelizmente hoje está praticamente destruída pela estupidez humana, em todos os sentidos. Nessa região, os Anunnakis se estabeleceram, e para que eu possa melhor pontuar isso para vocês, esse estabelecimento dos Anunnakis, que se deu nessa região há cerca de 450 mil anos, quando um só deles aqui chegou. Mas para a gente ter ideias mais precisas, há cerca de 370 mil anos atrás, já existiam aparentemente cerca de 900 Anunnakis existindo por aqui. Por aqui aonde? No nosso sistema solar. Nosso sistema solar, mas os Anunnakis não moram em Nibiru, e Nibiru não é um mundo no nosso sistema solar. Tudo indica que sim. Mas quando eu digo sistema solar, é em Marte, na Terra. Há cerca de 370 mil anos atrás, existiam 900 Anunnakis. É isso que as crônicas sumérias dizem. Cerca de 600 morando aqui na Terra e 300 em Marte, que eles chamam de Lamu. E, sob essa perspectiva, há cerca de 370 mil anos atrás, quase todas as espécies de fora que estavam na Terra, tipo dos próprios biodemos, nessa época a família Val estava por aqui, tipo os sirianos, tipo outros. Sempre é esse o número aproximado de membros que cada uma dessas espécies tinha por aqui. Não era muita coisa. Não se podia dominar totalmente, não podia destruir os outros. E olhando para as espécies biológicas, né, é aquilo que eu já falei em outras palestras, a diferença entre os biodemos que aqui estavam, os sirianos que aqui estavam, os dropas, outros, e os Anunnakis, é que os Anunnakis eles tinham uma necessidade maior de se movimentar para resolver problemas do planeta deles de origem e tentaram dominar as regiões que interessavam para eles. E essa tentativa de dominação os obrigou a construir cidades, né?
aqui e acolá, coisa que essas outras espécies basicamente só vieram a construir qualquer coisa tempos depois, e esse qualquer coisa era sempre bem menor, bem menos complexo do que aquilo que os Anunnakis estavam fazendo. E foi assim que surgiu a primeira cidade chamada Eridu, há cerca de uns 370 mil anos atrás, quando foi estabelecido na região da Suméria, mesopotâmica, que é chamada também a região do Edim por eles, essa cidade. E a partir daqui começou uma história. E eu vou precisar logo ser desagradável nesse início para poder chegar em Gilgamesh. Começou uma história em que dois clãs, o de Enki e o de Enlil, a toda hora estavam brigando, disputando espaço, por questões de ego dos dois, mas, entre aspas, que tipo de ego? Não é um ego igual ao nosso humano, é um ego Anunnaki, como funcionava há cerca de 300, 200 mil anos atrás. É difícil a gente entender isso e pôr em palavras, mas isso aconteceu. E qual é o detalhe? O detalhe é que esses 600 Anunnakis que estavam aqui na Terra, na perspectiva desse tempo que estamos falando, eles começaram a ter relações, eles eram sexuados, começaram a produzir outros, não tantos assim, mas começaram a produzir. E esses outros que nasceram por aqui são Anunnakis terráqueos, que já se achavam também donos da Terra, e a gente não pode perder isso de vista. Qual é o problema? O problema é que se a gente adiantar bastante o ponteiro da passagem do tempo e chegarmos na época em que Noé, filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, esses quatro rapazes lidaram loucamente com a questão Anunnaki, ainda que cada um do seu modo. Por quê? Porque nós temos aqui uma sobreposição de narrativas que absolutamente provocam uma pane no entendimento humano, o que eu vou deixar para me referir a isso no final.